Olá, galera do canal. Hoje vamos estudar adição de números naturais. Para isso, pessoal, coloquei aqui duas situações que envolvem resolução de problema associada às ideias da adição. Então, temos esse primeiro probleminha aqui, que diz o seguinte: nos Jogos Olímpicos de 2016, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Para resolver esse problema, pessoal, devemos fazer 256 mais 206. Para isso, podemos usar alguns processos. Aqui, pessoal, eu vou passar para vocês dois processos, tá certo? O primeiro, que é o algoritmo usual, que é o mais prático, né? O mais usado. Algoritmo, pessoal, significa uma sequência de instrumentos que visa resolver um problema. Então, assim, esse algoritmo usual, ele deixa essa missão mais fácil e bem mais prática. Porém, eu vou mostrar dois processos aqui, tá certo? Então, vamos fazer primeiramente pelo o algoritmo usual. Pelo algoritmo usual, pessoal, você arma colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Passa o tracinho, coloca o sinal da adição aqui à sua esquerda. E agora você vai começar a calcular da direita para a esquerda, tá certo? 6 unidades com mais 9. 15 unidades, né? Mas vocês concordam comigo que 10 unidades é igual a uma dezena? Lembram que 10 unidades é igual a uma dezena? Então aqui, pessoal, a gente vai trocar. Não deu 15 unidades? A gente vai deixar 5 unidades aqui na ordem das unidades e vai trocar essas 10 restantes, essas 10 unidades restantes, vamos trocar por uma dezena, porque 10 unidades equivale a uma dezena. Então, você coloca aqui em cima uma dezena e continua calculando. Uma dezena com mais 5, 6, né? 6 com 0, 6. E agora vem para a ordem das centenas. 2 centenas com mais 2, 4 centenas. E aí você encontra a resposta, que é 465. Pessoal, esse aqui recebe um nome especial. Esse também, tá certo? Você vai chamar isso aqui de parcela. Parcela. E o resultado, a resposta, vai ser soma ou total, tá certo? Então, pessoal, esse foi pelo algoritmo usual. E agora vamos conhecer o outro processo, que é pela decomposição. Você vai decompor os dois números, 256, que fica dessa forma aqui, 200 mais 50 mais 6. Unidade, dezena, centena, tá certo? E o 206, que fica 200 mais 9, porque dezena é 0, tá vendo? E aí você vai juntar as centenas, dezenas e as unidades. Então fica 200 mais 200, tá aqui, 50 fica sozinho, né? Porque não tem outra dezena aqui. E 6 mais 9, que são as unidades. 200 mais 200, 400. 50 repete. 6 mais 9, 15. 400 mais 50. 50 mais 15, 65. 400 mais 65, 465.
Ou seja, você encontrou a resposta também. Mostrei esses dois processos aqui, pessoal, tá certo? E você percebe que o outro é mais prático, né? O outro é mais prático, gasta menos espaço. Então, assim, é aconselhável você ir pelo outro caminho. Mas não tem problema. Se você preferir esse aqui, que acha que vai se atrapalhar menos, pode ir por esse caminho que dá certo também. Só que vai gastar um pouco mais de espaço, né? Assim? Pessoal, aqui a gente usou a adição. A gente usou a adição aqui, pessoal, com a ideia de juntar quantidades. Tá certo? Temos duas ideias para a adição. Que é a ideia de juntar e acrescentar. Aqui a gente juntou, né, a quantidade 256, que eram os atletas homens, e 209, né, que era as mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então você juntou, né, os atletas homens com as mulheres, tá certo? Encontrando 465. Aqui está 206 mais 209, né? Então, pessoal, a gente usou a ideia de juntar. Usou a adição com a ideia de juntar quantidades. Agora vamos conhecer a outra ideia resolvendo essa situação aqui, tá bem? Ó, o preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais. Mas, nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Para responder esse problema, pessoal, vamos ter que fazer 1.350 mais 675. Aqui já armei, né, pelo algoritmo usual, que a gente tem parcela, soma ou total, que vai ser aqui a resposta que vamos encontrar, né? E aí você faz 0 unidades com mais 5 unidades, né? Assim, 5 dezenas com mais 7 vão dar 12 dezenas, tá certo? Só que a gente sabe que 10 dezenas mais 10 dezenas mais 2 dezenas dá igual a 12 dezenas, né? Assim? Mas a gente sabe que 10 dezenas é igual a uma centena. Então você vai trocar essas 10 dezenas por uma centena. Vai deixar aqui só 2 dezenas, tá certo? E as 10 dezenas você vai transformar, vai trocar por uma centena. Então você coloca aqui uma centena e vai continuar. Uma centena com mais 3, 4. Com mais 6, 10 centenas, né? Assim? Só que 10 centenas a gente sabe que é uma unidade de milhar. Então aqui você deixa o zero e o sobe 1, então chamado sobe 1, significa isso, pessoal. Que você está trocando 10 centenas por uma unidade de milhar. Porque 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. Então você tem uma unidade de milhar com mais uma daqui, ó, são 2. Então você tem como resposta do 2025, tá certo? Pelo processo da decomposição, pessoal, olha quanto espaço vai gastar, tá certo? Ó, bastante espaço, né? Então, assim, para você ir por esse caminho, realmente só se você sentir dificuldade no outro processo, que é o algoritmo usual, tá certo? Então, você tenta ir pelo outro caminho, que é o algoritmo usual, que vai tornar a adição mais prática e vai tomar menos espaço do seu caderno, né? Consequentemente, colaborando para uma maior organização, né? Na resolução, tá certo? Então aqui, pessoal, nesse probleminha da televisão, a gente utilizou a adição. A adição ela foi utilizada
com a ideia de acrescentar uma dada quantidade a outra, né? Porque o preço ele sofre um acréscimo quando for a prazo. Então a gente acrescentou 675 aos 1350, tá bem? Então a adição, pessoal, vai ter essas duas ideias, tá certo? Lembre sempre disso, juntar e acrescentar. Então, pessoal, no primeiro exemplo utilizamos a adição, né, com a ideia de juntar, e aqui utilizamos a adição, nesse outro exemplo da TV, com a ideia de acrescentar, tá certo? Vamos agora, pessoal, resolver essas três aqui, tá certo? Para praticar. Aqui eu vou sempre pelo caminho do algoritmo usual, tá certo? Então aqui eu armei, ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, tá certo? 67 mais 421. Se você colocar o 67 em cima, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma resposta, tá certo? Então temos uma unidade com mais 7, 8 unidades, né? Assim? Duas dezenas com mais 6, 8 dezenas. E as 4 centenas, repete, por quê? Porque aqui não tem nenhuma centena para poder somar, tá certo? Então a resposta é 488. Agora vamos para esse outro. 2.147 mais 196. 7 unidades com 6, 14, 13 unidades, né? Assim? Ó, só que 3 unidades, pessoal, é igual a 10 unidades mais 3 unidades. Só que 10 unidades a gente sabe que equivale a uma dezena. Então você troca essas 10 unidades por uma dezena e fica só restando 3 unidades. Coloco aqui nas ordens das unidades, ó, as 3. E essas 10 restantes aqui, essas 10 unidades, você vai transformar, vai trocar por uma dezena. Você coloca aqui em cima, tá certo? Na ordem das dezenas, ó, e vai calcular. 1 com mais 4, 5 com mais 9, 14 dezenas. Mais 14 dezenas é igual a 10 dezenas mais 4 dezenas. E 10 dezenas a gente sabe que equivale a uma centena, né? Assim? Então você coloca as 4 dezenas aqui, que é o que restou, e vai trocar essas 10 restantes dezenas por uma centena. Vem um para cá, para a ordem das centenas. Então você tem uma centena com mais uma, 2 com mais uma, 3 centenas. E esse 2 está solitário, só faz descer. Não tem nenhum para adicionar com ele, né? Assim? Então dá 2.343. Tá certo? Agora, pessoal, vamos resolver 11.296 mais 1.649. Ó, pessoal, lembrando que sempre o sinal da adição coloca aqui, tá certo? À esquerda. E nunca arme desse jeito aqui, ó. Que aqui você vai encontrar outra resposta. Uma resposta equivocada. Sempre arma da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, e assim vai indo, tá certo? Da direita para a esquerda, porque senão você vai obter outra resposta. Então, ó, esse é o modo correto. Esse aqui é errado, tá certo? Então vamos lá, ó. 6 unidades com mais 9 dá 15. 15, eu deixo 5 unidades aqui e as outras 10 restantes eu vou trocar por uma dezena. E aí sobe 1. O tão chamado sobe 1. É por causa disso, tá certo? Quando o professor diz sobe 1, é isso. Que está trocando 10 unidades por uma dezena, 10 dezenas por uma centena, 10 centenas por uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Então aqui, ó, 1 com mais 9, 10 dezenas, com mais 4, 14 dezenas. Fica 4 e as outras 10 troca por uma
centena, uma centena com mais duas, 3, com mais 6, 9 centenas. E aqui você tem uma unidade de milhar com mais uma, 2. Uma dezena de milhar com nenhuma, repete ela. Então você tem 12.945. Então, pessoal, o segredo da adição é você lembrar desse detalhe de que 10 dezenas é uma centena, 10 unidades é uma dezena, 10 centenas, uma unidade de milhar. Se você tiver isso em mente, você não vai ter tanta dificuldade na adição. E sempre lembrar de utilizar o algoritmo usual corretamente, né? Se não conseguir desse jeito, que é o caminho mais prático, não tem problema. Você vai pelo caminho mais lento. Vai chegar na resposta da mesma forma, como a gente viu que dá a mesma resposta. Só vai gastar um pouco mais de tempo e um pouco mais de espaço, não é assim? Espero que tenham gostado, pessoal. Quem gostou, dá uma força aí com o like no vídeo, repassando para aquele, compartilhando com aquele seu colega, né, que gosta de matemática e está precisando estudar a adição de números naturais. E até mais um vídeo do canal.